Olá, leitores do BNews, eu sou Cláudia Cardoso e estamos aqui com mais uma edição do Jus News Podcast. E dessa vez uma edição muito especial em que a gente tem a honra de estar aqui com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Jefferson Muricy. E aqui ao meu lado está meu companheiro de bancada, o advogado Rui João, com quem a gente vai dialogar aqui nessas próximas uma horinha aí mais ou menos, né? Porque o relógio nunca ajuda a gente, sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho na Bahia e que tem muitas novidades, muitas coisas boas para serem compartilhadas. Dr. Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui. Rui, vamos aí nessa mais uma vez. Muito bom dia a Claudinha, a todos os ouvintes, ao presidente Jefferson. É uma honra participar de uma bancada e poder conversar, dialogar e ter esse bate-papo absolutamente leve para que os ouvintes possam entender a estrutura, o funcionamento da Justiça do Trabalho, quais as melhorias, enfim, aproximar a sociedade efetivamente dessa justiça que é a justiça social. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, bom dia Cláudia, bom dia Rui, uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da BNews, é uma alegria estar aqui representando o TRT e conversando com vocês. Vamos começar aí pelo fato acho que está mais movimentando o judiciário aqui trabalhista, que é a inauguração do Fórum 2 de Julho oficialmente, né? Um sonho de mais de 20 anos. Eu lembro que quando eu fiz essa matéria lá atrás, eu falei sonho da casa própria, né? Sonho de 20 anos. E aí agora, como é na sua gestão para o senhor concretizar esse sonho? Você já disse, toda a construção do sonho é um processo venturoso e maravilhoso, não é? Claro que enfrentamos dificuldades nisso, são muitos anos que estamos nessa batalha, foram muitas administrações e finalmente agora conquistamos a nossa sede unificada, onde estaremos todos e todas juntos no mesmo ambiente, primeiro grau, segundo grau, administrativo. Então isso facilita a vida e num local que é o grande vetor de desenvolvimento da cidade, com todos os recursos de mobilidade urbana que temos ali. Enfim, aquilo facilita a nossa vida, aquilo melhora o nosso ambiente, aquilo aproxima e facilita o acesso da cidade, meu caro Rui, já que você falou nesse assunto. E, portanto, acho que é o coroamento da minha gestão, é o coroamento e conquista de muitas administrações do tribunal. E, portanto, a Justiça do Trabalho está muito confortada com isto e será muito bom para nós e para a sociedade. Doutor, em algum momento teve algum apelo para que a Justiça do Trabalho permanecesse lá no comércio? Porque está todo mundo falando que depois que o TRT saiu de lá, o comércio se esvaziou. Teve algum apelo das autoridades para que vocês continuassem? Houve sim. Quando nós estávamos no processo ainda de mobilização para a construção no centro administrativo de um grande complexo, que infelizmente não foi possível, porque era um projeto maravilhoso do Lelé Filgueiras, o último grande projeto de Lelé, para nós teria sido muito bom ter construído. Houve sim apelo da Prefeitura de Salvador para que nós... houve um movimento, na verdade, para que nós permanecêssemos no comércio, mas ali não havia nenhum tipo de estrutura suficiente em tamanho em estrutura para receber a Justiça do Trabalho como um todo. E foi uma pena que tivéssemos que sair do comércio para o comércio local, para a estrutura de restaurantes, de bares, dos lojistas daquela área e tudo mais que gira em torno disso, mas não havia mais como permanecermos naquele ambiente. Então, os juízes e servidores perderam aquela belíssima vista da Baía de Todos os Santos também, né? Eu me recordo que quando eu trabalhei lá, eu adorava chegar na janela e ver a Baía de Todos os Santos. Significa dizer, então, presidente, que vai haver uma total transferência, seja daquela sede, a antiga sede da Justiça do Trabalho ali, perto da sede do TRT, os dois prédios vão ser totalmente levados para o 2 de julho, desativado tanto a sede do ministro Coqueijo quanto aquela sede antiga da Justiça do Trabalho? Sim. E a do comércio, obviamente. Sim. A do comércio, nós já devolvemos a do comércio, como vocês sabem, era um prédio alugado. Isso.
de uma instituição financeira, então já devolvemos aquele prédio do comércio e já desmobilizamos, estamos em fase de desmobilização total dos 2 prédios de Nazaré. Tanto o que era o 2º grau, que é o Coqueijo Costa, como o que era o prédio administrativo, a Escola Judicial, que é o outro prédio que fica, o mais antigo da Justiça do Trabalho. E só para não deixar passar o que Cláudia disse, aquela é uma das vistas mais lindas de Salvador, não é? Eu digo sempre, eu moro ali na região de Ondina, e eu digo que quando eu estou com qualquer estresse, eu gosto de ver 2 ambientes, 2 vistas da Baía de Todos os Santos. Uma ali do Cristo para o Farol e a outra a da Contorno, mas eu convido a vocês 2 e convido a toda a sociedade a irem lá no prédio do 2 de julho, irem ao gabinete da presidência, que fica no 19º andar, que vocês também vão se surpreender com a vista que temos de lá, que não fica devendo, pelo menos, muito pouco à vista da Contorno ali do o pôr do sol. O pôr comércio. do sol ali no comércio é espetacular. Exatamente. Mas, assim, em termos de benefícios para a população, né? Primeiro que traz uma economia para os caixas, né? Sim, claro. E para a população, esse serviço todo unificado? Fica mais fácil. Primeiro porque a mobilidade, o acesso ali é muito facilitado. Nós ficamos a cerca de 300 metros da estação de metrô do Imbuí, que estamos em andamento com o projeto para mudar o nome daquela estação e passar a ser Imbuí TRT, para identificar para a população onde estamos, não é? Então, em termos de acesso para a população de Salvador, ali a chegada e a saída é muito fácil, embora saibamos dos problemas de congestionamento que ocorrem em alguns momentos mais intensamente na paralela. Então, todos os serviços integrados, nós ampliamos os serviços de integração, então tudo será muito mais fácil, tanto quando o Sejus, que é atendimento a público, os postos do SAC, que ainda permanecerá lá, tudo será muito mais acessível. Não é? Para advogados e advogadas, ampliamos muito o número de vagas de estacionamento, enfim, o conforto que temos, a modernidade do prédio com a facilidade que temos para a alocação dos nossos serviços e das nossas necessidades. Então, enfim, eu diria que é um ganha-ganha, ganhamos todos, ganhamos o tribunal em termos de economia, de logística, de unidade, né? Essa sensação de pertencimento que todas e todos precisamos para trabalhar, mas ganhamos também porque somos muito mais acessíveis para a sociedade, para quem nos demanda. Presidente, você tocou num assunto aí que a gente cá na advocacia tem ouvido e está ainda em tom de burburinho, de boato, mas a gente não sabe se é verdade ou não, sobre a possibilidade de ter cobrança de estacionamento, não só para os advogados, como para a sociedade que vai utilizar essa nova estrutura. Qual é a procedência ou não dessa informação? Nós estamos estudando isso e estamos dependendo de uma avaliação ainda do setor de engenharia e arquitetura da Caixa Econômica Federal, com quem fizemos um contrato para fazer essa avaliação, para vermos a possibilidade de fazer essa cobrança por algumas razões, meu caro João. E eu sei que isto tem sido objeto de intensa preocupação da advocacia e nossa também. Mas veja, nós passamos de uma estrutura em que não tínhamos estacionamentos que tínhamos, não tinha praticamente nenhuma acessibilidade ao público externo, era apenas para uso interno. Não, nem para juiz de direito tinha, que eu me lembro que lá no comércio, acho que nem para vaga de direito para juiz tinha. Exatamente. Passamos para um estacionamento que tem 4 ou 5 níveis, são 5 níveis de estacionamento, de garagens. Então, assim, e nós unificamos nossos serviços em uma estrutura que demanda, até para o acesso de pessoas, para o controle do acesso de pessoas, para a triagem das pessoas, a orientação das pessoas que chegam, uma demanda muito maior para as nossas equipes. Então, nós não temos, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia,
entre 7h30 a 8 horas da manhã e cerca de 10 horas, circulam naquele prédio quase 4.000 pessoas. É uma demanda muito intensa de mobilização das nossas pessoas e nós não aumentamos o nosso quadro de servidores, não temos ampliação dos nossos quadros até agora, nem dos nossos agentes de segurança, os policiais judiciários, nem do nosso pessoal terceirizado. Então, nós não temos como garantir a sociedade, as pessoas da sociedade, advogados e advogadas que nos demandam a segurança necessária no estacionamento. Então, precisamos ter um esquema que garanta, a gente sabe dos riscos que muitas vezes ocorrem em estacionamentos, em garagens. Então, precisamos disso para dar segurança, comodidade, tranquilidade a quem nos demanda e para organizar, porque hoje nós não sabemos. Hoje está eu tenho usado o estacionamento, estou me sentindo muito seguro. Sim, mas sem pagar. Claro, nós fazemos o possível e vamos continuar fazendo o possível, não é? Mas precisamos, como órgão público, nós precisamos nos antecipar. Claro. Né? E dar muito mais segurança. Se hoje já é seguro, queremos fazer isso. Mas tem um outro fator. Nós não temos hoje exatamente o controle de quem usa o estacionamento público se vai efetivamente usar os serviços do tribunal. Então, nós temos tido alguns problemas em alguns momentos de sobrelotação, de lotação do estacionamento, o que cria problemas para as pessoas que vão fazer sua audiência ali. Então, nós estamos estudando isso agora. Eu asseguro a vocês e a toda a sociedade que não faremos nada sem ter muita segurança do que estamos fazendo. E se efetivamente formos licitar uma cobrança do estacionamento externo para o público externo, ele não será de modo nenhum nem próximo dos valores comerciais que se cobram habitualmente nesses estacionamentos, porque não temos nenhuma intenção de obter qualquer tipo de lucro se houver cobrança nos nossos estacionamentos. É só para ser autossustentável, né? Exatamente, é apenas para termos mais controle, mais segurança patrimonial para os veículos que ali são estacionados e para as pessoas. Apenas isto, mas isso está em estudo. Eu posso lhe afiançar que, pelo menos, a OAB ela não vai poder tecer críticas e o tribunal, se vier a cobrar, não vai poder ser objeto de crítica, pelo menos da OAB, porque o João Mangabeira se cobra estacionamento para os advogados. Sim. Então, os advogados pagam para a própria OAB estacionamento para frequentar o fórum. De modo que, me parece que essa preocupação o tribunal não vai precisar ter. Eu acho que também tem uma parceria, né, que eu acho que a própria OAB está vendo, não sei se com o Ministério Público Federal, com outros órgãos ali em Bahia, que tem um estacionamento, mas que fica ocioso. Então, eles também estão estudando uma forma de fazer uma parceria com os outros órgãos para poder haver vagas suficientes para a advocacia. Nós temos tido uma relação muito aberta, muito transparente, de muito diálogo, tanto com a AB quanto com a ABAT. Então, tudo que fazemos tem sempre muito alinhamento. Sempre, na medida do possível, alinhamos, discutimos e dialogamos com a advocacia baiana, que merece do tribunal todo o respeito, todo o acolhimento, toda a consideração, porque a advocacia é fundamental para o Poder Judiciário, é a voz da cidadania. Você, meu caro Rui, que é um advogado militante, enfim, reconhecido, estabelecido e considerado aqui na Bahia, no Brasil, sabe disso. Então, tudo que fazemos, mesmo que às vezes mantendo alguma divergência, algumas posições divergentes, isso é natural na democracia. Claro. Mas fazemos tudo sempre em muito alinhamento com a ABAT e com a AB. Espero não ter problemas nem com uma nem com outra, e muito menos com a advocacia, por quem tem o maior afeto, o maior respeito, a maior consideração. Já que a gente falou em OAB, vamos para esse assunto que está quente, que é a formação agora da lista tríplice. Eu nem sei qual é. A formação da lista tríplice, né, para vaga destinada à advocacia pelo 5º Constitucional, né? Explicar à sociedade novamente, né, o que é o 5º Constitucional. Sim. Né, que é um quinto das vagas do tribunal são destinadas
para membros da advocacia e para membros do Ministério Público, para oxigenar os tribunais, para que não fique só formado por juízes de direito. Isso, no meu entender, traz uma visão mais diversa, né, sobre o direito em si, do ponto de vista do Ministério Público, do ponto de vista da advocacia e da magistratura. Então, a gente está aí com o processo agora, né? O senhor já recebeu a lista sextupla com 6 nomes eleitos aí pela advocacia para integrar os quadros do TRT na vaga destinada à advocacia, que foi aberta aí com a aposentadoria do Alcino, né? Do Alcino Felizola. Sim, isso. Como é que está esse processo aí da lista tríplice? Bom, o processo está aqui na nossa esfera, está nos seus finalmente, como diria uma personagem maravilhosa de Dias Gomes, que foi muito famoso em novela. Estamos nos finalmente, como disse. Então, marcamos a sessão para segunda-feira que vem, dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro, teremos essa incumbência nobre, essa alta incumbência, para escolher os 3 nomes que serão da lista tríplice que veio da advocacia, que foi eleita no processo da advocacia, para a presidência da República, e onde será escolhido um nome de uma mulher ou de um homem, dos que figurarem ali, para ser desembargadora do nosso tribunal. E eu tenho muito apreço pelo 5º da advocacia e pelo 5º do Ministério Público, assim como tenho pelos da carreira. Eu sou um membro do 5º constitucional do Ministério Público. É verdade, é verdade. Há 20 anos eu estou no tribunal. Não é? Às vezes a gente esquece desse detalhe. Pois é, porque são 20 anos também. Já virou Já magistrado vesti mesmo. completamente a roupa, desde o primeiro dia, claro. Então, hoje as pessoas, muita gente nem sabe ou não se lembra, como você agora. Mas é um processo em que precisamos ter muita reflexão, precisamos formar a melhor lista possível, a que melhor expresse a advocacia trabalhista na Bahia, para que a escolha do presidente da República, do presidente Lula, seja a mais abalizada possível, não é? Estou muito confiante que faremos uma excelente lista. A lista sextupla é muito expressiva em todos os aspectos, tanto no que diz respeito à diversidade étnica, quanto no que diz respeito à diversidade de gênero, não é? Então, enfim, só nos cabe técnica agora de todos, né? Refletir, e desembargadores e desembargadoras, porque esta é a última fase aqui, para formarmos a melhor lista possível e facilitarmos a escolha do presidente da República. Essa eleição ela vai ser com voto aberto ou secreto? O voto será secreto, né? O tribunal, há algum tempo atrás, alterou o regimento para que o voto passasse a ser secreto. Me parece que é a primeira vez que vai ser secreto, não? Não, já houve no passado, foi secreta, depois passou a ser em voto aberto, e agora nós decidimos retornar ao voto secreto, porque, veja, o voto aberto, em muitas ocasiões, é uma garantia da transparência para a sociedade. Mas, neste caso, nós não estamos decidindo nenhum conflito em que vamos aplicar direitos. Aqui não há um julgamento, eu sei que não é fácil falar assim, explicar isso, mas em que temos que observar uma legalidade estrita, não é? Temos que aplicar uma lei a um caso em que as duas partes disputam. Aqui o tribunal tem, claro, porque todos que estão ali cumprem os requisitos materiais necessários, ou seja, são maiores, são bacharéis em direito, têm prática advocatícia, têm reputação ilibada e têm notório saber jurídico, que são fundamentalmente as exigências da Constituição Federal, não é? Mas dentro daquilo nós temos liberdade para escolher aqueles nomes, aqueles 3 nomes, cada um na sua intimidade, cada um dentro da sua convicção e com os parâmetros que escolhe, temos liberdade para escolher os 3 nomes que nos parece os melhores nomes para expressar a advocacia, o papel da advocacia na Bahia e no tribunal. Então, julgamos que neste caso
sem nenhuma ofensa a nenhum princípio constitucional, a nenhum valor republicano, a nenhum valor do interesse público, poderíamos fazer uma votação secreta. Só para esclarecer para a sociedade, presidente, cada desembargador pode votar em até 3 nomes, não vota em apenas um nome, não é isso? Só para a sociedade. Exatamente. Dos 6 escolhemos, cada um escolhe 3, não é? E aí, dentro da escolha que cada um faz, na sua convicção, na sua intimidade, com a sua consciência, com os parâmetros, com os requisitos que elege, nós aí computamos os votos, os 3 mais votados figuram na lista que será remetida à Casa Civil para a escolha do presidente da República. Hoje são quantas vagas reservadas à advocacia no tribunal? E quem são hoje os atuais integrantes? São 3 vagas. No tribunal somos 29 vagas no tribunal. Então são 3 vagas reservadas para a advocacia e 3 vagas reservadas para o Ministério Público. Das 3 vagas reservadas para a advocacia, como você me pergunta, cara João, você que faz aqui o papel de porta-voz da advocacia, com muita honra. E nós temos hoje, o desembargador Alcino se aposentou muito recentemente, essa lista é para ocupar sua vaga. A segunda vaga é do desembargador Renato Simões, que se aposentará, já requereu aposentadoria, se aposentará no dia 2 de janeiro de 2026, reiniciaremos o processo para isso. E o terceiro nome é o desembargador Marcos Gurgel, que é o corregedor eleito no nosso tribunal. O doutor, não causou nenhum tipo de estranhamento ou de mal-estar? Eu vou fazer o papel da chata mesmo da imprensa. O fato da lista ter como integrante a esposa de um desembargador, isso não causou algum estranhamento ou não causa algum mal-estar por um nome vinculado, né, de certa forma, a um dos desembargadores estar nessa lista? O que vou lhe responder aqui, minha cara Cláudia, é absolutamente a minha impressão pessoal, porque nunca ouvi dos desembargadores e desembargadores do tribunal nenhuma expressão que traduzisse mal-estar, incômodo, desconforto com isso. Por quê? E eu particularmente também não. Por quê? Porque, embora a doutora Cristiane Gurgel seja casada com o desembargador Marcos Gurgel, ela tem uma longa advocacia na Justiça do Trabalho. Quando eu era advogado, lá até eu não vou dizer porque para não entregar a idade dela, mas ela já era estagiária e depois advogada. Então ela tem um longo percurso na advocacia, tem luz própria, foi representante de diretoria da BAT, foi vice-presidente da OAB, funcionou na OAB, é professora universitária, então ela tem mérito próprio, independentemente dos grandes méritos que tem o meu querido colega e amigo Marcos Gurgel para ser desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Portanto, isto, a meu sentir, não causou nenhum desconforto e nunca ouvi ninguém dizer que houvesse desconforto por conta disto. Eu vou fazer uma intervenção. Eu não poderia deixar de fazer essa intervenção porque eu milito na OAB, no sistema OAB, há muitos anos e conheço Cristiane de longa data. Tenho uma relação estreita com ela, carinho, e posso afiançar que ela tem habilitação inquestionável para estar figurando nessa lista sextupla da OAB. Não tem quem na advocacia duvide, obviamente, da sua atuação enquanto advogada trabalhista. Ela, salvo engano, só atua exclusivamente na Justiça do Trabalho. Eu, particularmente, eu faço advocacia em outras áreas. Cristiane não, ela atua, eu acho, exclusivamente na Justiça do Trabalho. Eu me recordo que ela atuou num caso que foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que foi porque ela há muito tempo, ela faz uma política de ordem desde o início, lá com Thomas, muito voltada para esse trabalho de direitos humanos. Então, assim, a questão de Marcos, que também é um queridíssimo representante da advocacia no TRT, tem lá as discussões e sempre vai ter. Ninguém vai ter, obviamente,
a opinião da unanimidade. Essa polêmica é natural, como ocorreu em todos os tribunais de todos os países, de todo o país, onde se tem membros vinculados a algum desembargador ativo. Seja filho, seja primo, seja tio, seja marido, essa discussão ela não tem como fugir. Mas, obviamente, Cristiane é uma mulher capacitada, isso é inquestionável. Esses dias eu escutei um comentário que me fez mudar de ideia com relação ao Supremo. Que sempre se fala, tem que ter algum perfil técnico para o Supremo, o critério tem que ser objetivo. Mas aí o cara falou assim, acho que o critério maior que se tem que ter para nomeação no Supremo é alguém capaz... Foi Flávio Dino ontem, que se eu não me engano... Não, foi antes. Foi assim, alguém capaz de proteger a nossa Constituição. Sim. Que é o que a gente viu, que foi atacada recentemente e que se não tivesse esse enfrentamento dos ministros, né, da Suprema Corte em defesa da Constituição, que fosse só um perfil meramente técnico, e a gente sabe que existem negacionistas dentro do direito, dentro da magistratura, né, que às vezes querem combater o que está posto ali, né, como cláusulas pétreas até, e que poderiam ter destruído a nossa democracia. Então, eu me recordo, assim, essa fala para mim foi bem marcante, assim, mais do que critério técnico, é alguém que tenha um compromisso com a Constituição. E nesse caso, eu acho que tem que ser uma pessoa com compromisso pela justiça do trabalho, claro. Porque senão é uma anomalia. A pessoa está dentro da justiça do trabalho, combate a justiça do trabalho, que é a extinção da justiça do trabalho, que a gente sabe que é um enfrentamento pesado, claro. Né? Não tem dúvida. Assim, e como esse é um processo constitucional, isso é um processo previsto constitucionalmente, esse da escolha das vagas para o 5º constitucional, a própria Constituição e a lei e as leis estabelecem alguns freios, mas no caso particular não há nem na Constituição nenhuma lei, nenhum impedimento para que parentes, sejam de que nível, funcionem no mesmo tribunal, sejam admitidos no mesmo tribunal, seja por concurso, seja por um processo lícito e constitucional como este. Claro que as leis têm, aí sim, quando ambos já figuram no mesmo tribunal, algumas limitações. Quais são essas limitações? Não podem funcionar no mesmo órgão de julgamento, numa turma. Os dois não podem compor a mesma turma, os dois não podem compor o quórum de para julgar um mesmo processo. Enfim, então, mas são limitações já internas, na dinâmica própria do funcionamento dos julgamentos nos tribunais. Mas para ingresso não há. Nós tivemos aqui, claro, que com parâmetros diferentes, nós tivemos até muito recentemente no nosso tribunal 2 irmãos funcionando como desembargadores. A desembargadora Débora, que já foi presidente do tribunal, mulher de muitos méritos, uma mulher reconhecida, uma desembargadora reconhecida, e seu irmão, o desembargador Humberto Machado Filho, não é, que juiz de carreira, acedeu ao tribunal e eles foram desembargadores até conjuntamente, claro, sem poder funcionar nesse sistema, nem no mesmo processo, nem no mesmo órgão, salvo no pleno, claro, até a aposentadoria de algum tempo para cá do desembargador. Na verdade, presidente, existe uma resolução do CNJ de 2019 que trata dessa questão de parentes concorrendo pelo 5º, e até 2018 existiu uma dúvida, mas em 2019 vem sanando qualquer dúvida e não há qualquer problema vindo parente da advocacia para formar no tribunal. É diferente da formação da lista no TRE, onde a competência originária para a seleção é do tribunal, não passa pelo crivo da advocacia. Então há essa distinção entre o 5º para o tribunal vindo pela advocacia e o 5º direto no tribunal. Tem essa divergência e o CNJ trata desse tema desde lá de 2019. Eu acho também que o primeiro filtro tem que ser da própria advocacia, né? Para o TRE não. Para o TRE não. Então tem essa distinção e o CNJ ele já tratou disso. Veja como é bom dialogar com um excelente advogado, um excelente jurista, não é? Eu estou adorando aqui, eu tô me sentindo em casa, assim, gente. Eu trabalhei no TRT, não Josemar, foram 10 meses, que foi uma escola para mim. A gente tem excelentes candidatos, gente. Mirella é uma mulher que tem aí
mais de 30 anos de advocacia, é uma mulher que percorre desde Nazaré todas as varas, todo mundo sabe quem é. Foi da BRAT, todo né? mundo sabe, foi representante também. da BRAT, tem também qualificações excepcionais. Todos ali, todos que estão ali, tem uma discussão, né? O Roberto, ele figurou na lista do quinto, do TJ, né? Mas ele disse que fala-se, né? Eu nunca conversei com ele disse que foi um teste o TJ, Sim. que ele está na lista do TRT. Porque é raro, né? Uma pessoa concorrer ao quinto pelo Tribunal de Justiça e ao mesmo tempo depois vir concorrer pelo TRT. Eu não sabia que ele tinha ele concorreu. No quinto do TJ. Ele concorreu no quinto do TJ. E agora... Eu penso assim, que tudo que envolve TJ é muito mais complicado. Então... Não, mas ele foi bem votado lá. Ele Sim, teve mas eu uma falo assim que o votação processo é muito mais assim, muito mais candidatos, né? São muito mais desembargadores para você visitar e pedir voto. voto. O tribunal é muito maior, né? Porque a Justiça do Trabalho é especializada, é um ramo. E somos ainda o TJ é um tribunal muito maior, né? Muito mais capilarizado do que nós. Tudo é muito mais complexo no TJ, por todas as dimensões. Imagine que a Bahia é um país, não é? Se nós compararmos com muitos países da América do Sul, da Europa, enfim, eu circulei. Eu sei bem agora o tamanho do estado da Bahia, o que é que significa circular pela Bahia, porque Eloy, que está ali, o secretário-geral da presidência, nós circulamos todas as varas espalhadas pelo território da Bahia. Então, imaginemos que nós temos uma vara em Barreiras, já a oeste, que fica a quase 900 quilômetros de distância de Salvador. A sul temos Teixeira de Freitas, que são mais quase 900 quilômetros. Imagine isso. Se formos para Bom Jesus da Lapa, são quase 700 quilômetros de distância. Então, imagine o TJ. Se para nós, que somos 88 varas espalhadas em 31 cidades da Bahia, já é muito complexo. Imagina o TJ com tanto juiz, tanto desembargador e capilarizada em praticamente todos os municípios da Bahia. 203 comarcas, eu acho, para atender então, 417. tudo é muito mais difícil. Deixa eu trazer um outro assunto aqui, porque a advocacia ela se ressente muito. A justiça, há muito tempo, quando era ali em Nazaré, se eu não me engano, chegou até 26 varas, correto? Quando foi para o comércio, dali pulou para 39. Sim, eu acho que verdade, existe hoje algum projeto, existe alguma expectativa de se aumentar a quantidade de varas e também ter funcionários para otimizar os serviços? Porque a gente ouve os magistrados, os servidores reclamarem de falta de pessoal. Como é que está essa situação hoje? E aí o complemento também se tem algum projeto para interiorização, né? Para aumentar mais o número de cidades atendidas pela Justiça do Trabalho, né? Porque o acesso à justiça precisa ser de todos, a gente sabe do PJE, mas o posto da instituição representa muito, né, numa cidade. Eu acho assim, nós somos, meu caro Rui João e Cláudia, minha cara Cláudia, nós estamos num momento que eu diria, estamos na Justiça do Trabalho particularmente em uma esquina, em uma interseção do tempo da história e do que somos e do que seremos. Primeiro porque já experimentamos, sim, uma dificuldade com a quantidade de servidores e servidoras que temos. Hoje nós somos cerca de 232, temos cerca de 232 cargos vagos e em torno de 300 pessoas em abono permanência, que se aposentam, estão se aposentando sempre, e a qualquer momento podem se aposentar. Isso para nós é um grande problema. Nós temos tido muita dificuldade de suprimento de pessoas em lugares que precisamos. Temos que fazer muitas vezes mágica lá dentro, tirar de um lugar, botar para outro. Enfim, mas isso é um trabalho de gestão. Mas ao lado disso, nós estamos também num certo momento em que, a depender de para onde o Supremo Tribunal Federal aponte nas suas decisões a respeito de determinados temas que estão ali em regime de julgamento para formação de precedentes obrigatórios, nós vamos passar por mudanças muito severas. E, ao lado disso, ainda como um pano de fundo para tudo isso,
passamos, nos últimos anos, por muitas mudanças na nossa dinâmica e na nossa organização do trabalho. Você citou o PJE. O PJE foi uma mudança fundamental. Não é? Agora... E o TRT foi o primeiro a utilizar aqui na Bahia, sim, implementado aqui na Bahia. E o nosso PJE é uma plataforma madura hoje. Nos atende muito bem a sociedade, facilita muito a nossa vida. O PJE do TRT não tem queixa não, o outro que tinha. Enfim, eu posso falar do TRT. Então, veja, ao lado disso, então, a virtualização do processo já traz mudanças muito grandes, e isso já é um fenômeno que se revela cada dia mais intensamente. Imagine que um advogado do Rio Grande do Sul pode atuar em um processo na Bahia, receber as notificações, peticionar, não é? E um juiz de Porto Seguro pode julgar um processo de Barreiras. Isso já começa a acontecer. Então, isto implica para nós uma grande mudança. As plataformas de conexão, né, que nós usamos para fazer os atos telepresenciais também implicam outra possibilidade de mudança, porque aquilo que eu aprendi assim, comecei assim, vivi parte da minha vida assim, que quem instruía e julgava o processo era o juiz do lugar. Hoje, isto mudou. Então, eu acho que nós precisamos ver para onde o Supremo Tribunal vai apontar. Vai retirar a nossa competência? Vai legitimar as diversas formas de relação de trabalho alternativas à CLT, como formas comuns, habituais, enfim, tudo isso pode também, neste cenário, representar uma grande mudança. E aí nós precisaremos, e já estamos pensando nisso, nós já criamos muitas estruturas com base na tecnologia, não é? Núcleos 4.0, vara 100% digital, e precisamos aprofundar esse processo porque não está fácil criar unidades novas, varas ou vagas de desembargador. O CNJ, já que você trouxe o CNJ e o CSJT, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CSJT, o Conselho Superior do Justiça do Trabalho, hoje tem requisitos muito rígidos em termos de movimento processual, de ato processual, para que seja possível a criação de unidades novas. E, durante muito tempo, o movimento processual na Bahia caiu muito. Hoje nós estamos em processo de recuperação, eles estão aumentando paulatinamente, o número de casos novos estão aumentando, mas eu não sei se estamos estudando isto, porque a OAB, inclusive, nos demandou a respeito disso. Estamos estudando para ver se há possibilidade de encaminharmos projetos criando novas varas. Agora, redesenhar a estrutura para dar mais acesso à justiça, nós precisamos. Eu tive no Oeste, agora tive em Barreiras. Então, a nossa expectativa, a nossa sensação e a sensação da sociedade local é que há, por exemplo, uma demanda muito reprimida em Luiz Eduardo Magalhães. Eu imagino que não tenha. Porque é um grande vetor de crescimento, um grande vetor de desenvolvimento do agronegócio, da economia, uma região muito pujante, que cresceu muito rapidamente, mas que, pelo fato de ter uma distância de cerca de 100 quilômetros de Barreiras, onde está sediada a vara, isso implica, muitas vezes, uma dificuldade no acesso à justiça. Então, nós precisamos pensar isso, seja com a criação de novas varas, de novas unidades, seja com remanejamento de varas, seja com o redesenho das competências, sobretudo com o uso das tecnologias e a implementação de postos avançados ou de justiça itinerante, de vara 100% digital, que, como disse, alguém que está, um juiz que está em Itabuna, pode tramitar, pode instruir e julgar um processo de Luiz Eduardo Magalhães. É só válido lembrar, né, que assim, a questão do Oeste é tão sensível aqui na Bahia, né, que já teve até um movimento separatista que queriam fazer o estado de São Francisco, né, há algum tempo atrás. E sempre se falou da necessidade dos poderes públicos, né, que estavam instituídos na capital, se fazerem mais presentes, né. Então, eu imagino que realmente tem uma demanda represada na região do Oeste, muito por conta do agronegócio, né, que tem
crescido bastante. Nós fizemos na nossa gestão, muitas coisas foram feitas no sentido de facilitar o acesso à justiça. As pessoas que estão nos lugares mais distantes, que muitas vezes por dificuldades econômicas não podem se deslocar para ter acesso aos locais onde estamos sediados no Justiça do Trabalho. Então, eu poderia citar aqui, além de muitas iniciativas que tomamos, como a transferência da vara de Ilhéus, de uma das varas de Ilhéus para Camaçari, posso citar o acordo, o pacto que fizemos com o TJ e com muitos municípios para a instituição de pontos de inclusão digital. O que é que isso representa? Hoje, onde há um TJ e não há Justiça do Trabalho, há uma sala, que eles chamam isso, Rui conhece muito bem, até melhor do que eu, e você também, que você é uma estudiosa, imagina, Cláudia. Eu sou só uma curiosa. Onde tem um TJ e tem uma sala passiva, nossos sistemas estão instalados, nós qualificamos pessoas lá do TJ e, portanto, em qualquer fórum do TJ, onde tem essa sala, e todos têm essa sala passiva, as pessoas podem ir lá, podem consultar seu processo, ali podem ser praticados atos processuais via plataformas de conexão digital, como depoimento, pode ser testemunha, enfim, sem precisar necessariamente se deslocar para pontos distantes onde está uma vara de trabalho. Além dessas salas passivas, que nós já temos também em nossos fóruns as salas de oitiva, de testemunha, de oitiva de partes, enfim. Também, se há um fórum da Justiça do Trabalho, ainda que o processo da pessoa tramite em outro local, ele pode ir ali consultar seu processo, ali pode haver peticionamento, ali pode ser praticado ato de tomada de depoimento. E, além disso, nós fizemos esse mesmo tipo, estendemos esse pacto, nós e os TJ, com mais, eu não lhe diria agora, porque isso de vez em quando muda, mas são mais de 30 municípios onde não há TJ nem Justiça do Trabalho. Os municípios criaram salas, constituíram salas equipadas com internet de qualidade, com equipamentos de qualidade, com servidor público treinado por nós e pelo TJ, e ali também esses atos podem ser praticados. Então, hoje somos juntando nós, os fóruns da Justiça do Trabalho, esses municípios, são 209 pontos de inclusão digital que facilita, essa tentativa de facilitar o acesso à justiça das pessoas que não têm condição, por muitas razões, de se dirigir onde temos as sedes das nossas varas. Até porque são, pessoas geralmente hipossuficientes, o trabalhador que perdeu o emprego, que precisa pleitear seus direitos ali na Justiça do Trabalho. Sim. E a sensação que eu tenho é que é um pouco igual da defensoria, tem que fazer uma limonada com limão. Sim, sem dúvida. Como eu trabalhei lá no TRT também, eu sei que se investe muito em tecnologia da informação, que é justamente para suprir essa ausência, essa necessidade. Então, assim, é um trabalho que eu admiro muito, porque essa coisa da tecnologia, ela é interessantíssima. Eu tenho um processo em outros estados, sabe que existe salas virtuais de atendimento para advogado? Você não precisa se deslocar. Você clica em um chamado balcão virtual, tem uma pessoa que fica de stand-by das 9 às 17 e você é atendido instantaneamente. E você conversa sobre o seu processo, a pessoa do lado de lá te atende como se fosse presencial. Efetivamente, um serviço que deveria ser implantado em todos os regionais do país, porque otimiza e muito o trabalho e aproxima realmente a advocacia da justiça, a sociedade da justiça do trabalho. Nós temos aqui o balcão virtual. O tribunal já atua com essa forma de atendimento ao público e às pessoas que têm processo, e tem uma virtude o balcão virtual. Não é? Nós sabemos que há um forte
movimento, muitas vezes até com finalidades que não são as melhores possíveis, de pesquisa de dados das pessoas que têm processo. Ontem eu estava vendo, meu caro João, acho que no Jornal Nacional, a questão dos advogados, dos golpes dos advogados, ontem, falsos, dos falsos advogados. Então nós enfrentamos esse problema durante muito tempo de muita pesquisa de dados, tanto com vazamento de dados através de hackers, como dessas formas de pesquisa através do telefone. Então, o balcão virtual, além de ser esse instrumento facilitador do acesso, ele ainda tem a virtude de que quem está do outro lado é absolutamente identificável pelo servidor, pela servidora que está atendendo no balcão virtual, tem que apresentar um documento, não é? E para que a pessoa autentique que ele é parte do processo e pode receber aquela informação e então prestar informação com segurança. Então, foi bom você ter trazido, como disse, a excelência de dialogar com pessoas tão qualificadas como vocês dois aqui. Foi bom você ter esse assunto que me permitiu, inclusive, trazer esse esclarecimento, porque muitas vezes o advogado, a parte, mas eu liguei e a pessoa não me deu informação. Quando não damos essa informação por telefone, não é por má vontade, é para a própria segurança da sociedade, é para a própria segurança do interessado naquele processo, porque, como vimos, eu, que sou desembargador, sou presidente do tribunal, muitas vezes recebo cartas de falso advogado dizendo que um processo meu, um processo que eu sou julgador, vejam, né? Porque eles pesquisam ali, eu não sei que tipo de pesquisa eles fazem, eu posso ter sido julgador, relator daquele processo, participei daquele processo de alguma razão, eu recebo dizendo que meu processo saiu, que o dinheiro saiu, que eu preciso pagar uma custa, que eu preciso não sei o quê para receber aquele dinheiro. Então, imagino, a sociedade precisa às vezes estar atenta a isso, e esse é um problema sério que temos enfrentado, nós e a advocacia. A OAB tem combatido porque efetivamente a advocacia tem sofrido com esses falsos advogados. Todo dia vejo anúncio de advogados falando, gente, não respondam, alerta do golpe, estão usando nossos dados. Mas infelizmente as pessoas caem. Mas a sedução é muito mais esses grande. Golpes são mais aprimorados, parece verdade. Olha, eu vou lhe dizer, essa coisa, a tecnologia tem muitas virtudes, nos trouxe possibilidades imensas. Eu sou do tempo em que para falar com meu pai no interior, ele me mandava uma carta, a carta chegava em uma semana, eu respondia a carta, era mais uma semana para a carta chegar em Senhor do Bonfim. Então eram 15 dias eu, por carta, manter um diálogo com meu pai, um diálogo mais alongado. Hoje a gente clica um WhatsApp, estamos falando com a pessoa ali online. Meu filho mora em Monte Santo e eu tenho um netinho de 5 meses. Ele faz uma chamada de vídeo, eu vejo meu neto ali com ele, com a mãe, com minha nora, ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Mas também as tentações são muito grandes. Eu dou um exemplo do que aconteceu comigo anteontem. Eu vi um relógio bonito e fui pesquisar na internet o preço desse relógio. Não demorou muito. Coisa de 5 minutos depois, me chegou um anúncio de um relógio que era menos, o mesmo relógio estava sendo oferecido por menos de 10% do preço, por cerca de 10% a 15% do preço que seria o preço oficial. Então veja que a tentação é muito grande. Quem não está cautelado disso, muitas vezes, poxa, que maravilha, eu vou comprar. Caiu no golpe. E o advogado saiu o seu dinheiro. Nós sabemos, não é, que a pessoa muitas vezes vive aflições por falta de dinheiro, precisa de dinheiro para prover sua vida, de seus filhos. Então chega aquela carta dizendo, olha, seu dinheiro saiu com dados reais do processo. A pessoa diz, pronto. Então precisamos ter um trabalho sobre isso na prevenção e também no alerta da sociedade. Assim, sabe, presidente, eu acho que a justiça ela tem, obviamente, desempenhado um papel de tentar entregar a prestação jurisdicional, mas ainda falta. A gente sabe que ainda falta, ainda tem muito que ser feito, e tanto é que cresceu um mercado de cessão de créditos. É um mercado paralelo que envolve bilhões de reais na estrutura do judiciário trabalhista. Eu conheço fundos de investimento que o pessoal tem aportado muito dinheiro por causa do tempo.
Da demora dos compra processos. precatórios, compra Eu os não estou falando nem processos. precatório, eu estou falando crédito, processo trabalhista mesmo. Tem fundos de investimento de São Paulo e de outros estados que o pessoal compra, paga, porque sabe efetivamente que vai receber. Faz o estudo, vê, e tem dinheiro e pode suportar o tempo. Na verdade, a rentabilização é maior do que o dinheiro que ele capta lá fora. Sim. Quer dizer, o cara capta o dinheiro, tem que remunerar 1%, a Justiça do Trabalho tem uma capitalização maior, rende mais do que o que ele está devolvendo, e o pessoal vem e está botando muito dinheiro nisso. Então, Até porque quando sai uma sentença condenatória, tem ali o valor da indenização que tem que ser paga, mais os juros de mora retroativa, não sei quanto, a depender, né, da decisão. Então, só às vezes os juros que botam... Nós temos feito assim, essa é uma preocupação justa, sua, da sociedade e nossa também, da Justiça do Trabalho, e temos tomado muitas iniciativas para reduzir o tempo de tramitação dos processos. Não é fácil, não é, porque as dificuldades às vezes são muitas. E temos obtido êxito, e não foi só da minha gestão, de todas as gestões que me antecederam, das que me sucederão. Nós temos isso como uma ideia obsessiva. Precisamos cada vez mais reduzir o tempo de tramitação do processo, o tempo entre o ajuizamento de uma ação e a efetiva entrega do direito que a pessoa ali foi buscar. Mas nós temos conseguido muito êxito, não é? Nós tivemos um grande problema com a pandemia, e isso alongou um pouco a tramitação dos processos, e nós já estamos paulatinamente conseguindo diminuir o tempo de duração dos processos. Os números são muito expressivos no que conseguimos. E, sobretudo, investindo em instrumentos que também ajudem nessa aceleração do tempo, conciliação, semanas de execução. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses 2 anos, eu não vou falar em números aqui do tempo de permanência no processo, que nós conseguimos reduzir substancialmente, mas vou falar em números do dinheiro que conseguimos liberar, seja por execução, seja por conciliação. Nós, nesses 2 anos, ainda não completaram 2 anos da minha gestão, mas já são mais de 8 bilhões, são 8,5 bilhões de reais que nós pagamos a trabalhadoras e trabalhadores na Bahia, nas nossas diversas unidades, seja nos processos que executamos, então, seja nas conciliações, e nós investimos fortemente nos processos de conciliação. Na última semana de execução, por exemplo, nós conseguimos conciliar cerca de 417 milhões de reais. Fomos o tribunal de médio porte que mais obteve resultados. Fomos o primeiro tribunal de médio porte no Brasil pela 2ª vez, por força desse esforço de semana de execução que temos feito. Então, assim, temos tentado, estamos atentos a isso, meu caro João. Isso é realmente um problema, não é? As pessoas precisam do que vão buscar lá, precisam receber o mais rápido possível, e estamos empenhados em reduzir o tempo de tramitação de processo, aumentar o nosso nível de eficiência e, sobretudo, atender ao cidadão e à cidadã que nos procuram. E esse recurso também é bom que ele volta para a sociedade, né? Claro, ele faz a economia circular. É porque, assim, a gente que está na ponta cá, na advocacia, atendendo o cliente, a gente sente efetivamente a necessidade. Canso de receber clientes dizendo que está tomando dinheiro com agiota, que parente está doente. E não é forçação de barra, não é mentira. A gente conhece, detecta quando o cidadão vem querendo aplicar aquele velho beabá, né? O velho choromelas. A gente sabe, mas a gente vê vários com 10 anos, processo demorar 10 anos para acabar. O cara não aguenta, sabe que tem crédito. Eu tenho um caso que é uma loucura. O cidadão, ele ajuiza a ação, ele é credor, ele era casado com a filha do dono da empresa, ele separa, ele ajuiza a ação, ele tem um crédito delta. Vou dar números exatos, aproximadamente 800 mil o crédito dele. Ele não tinha emprego, mas tinha esse crédito. Ele devia a pensão da neta do dono da empresa. A mulher executa ele na vara de família. Ele tem um mandado de prisão com um crédito na Justiça do Trabalho. Ele quase vai preso. Teve que fazer um acordo com o crédito, abriu mão de metade do crédito para esse dinheiro servir para pagar a pensão.
É surreal. É o meme da Nazaré Tedesco, aí eu fazendo conta aqui, tentando entender isso daí. É um negócio assim que o cara disse, Rui, eu tô com a faca no pescoço, eu vou ser preso e eu tenho dinheiro para receber. E aí ele, o dono, o avô, tá procrastinando aqui o negócio. Eu faço o quê? Faço um acordo. Não, você vai ser preso, você tem como pagar? Não. Então pega o dinheiro aqui e devolva lá para ele, você sai sem nada, você pagou o dinheiro do seu filho, tira pro seu filho, ponto. E o cara tem que abrir mão para as situações muito difíceis. Agora, nós também nos defrontamos com situações complexas para resolver processos, né? Então, nós temos processos que têm centenas de pessoas, processos coletivos, os acordos por exemplo, globais. E os acordos globais, processos coletivos para executar, para liquidar esses processos, para apurar quanto cada um tem a receber. Enfim, às vezes há dificuldade em empresas que quebram ou que fazem blindagem patrimonial e a gente tem muita dificuldade de encontrar patrimônio. Então, há muitas situações, claro, eu não descarto que há muitas situações que se devem ainda às nossas ineficiências, às nossas dificuldades, mas há muitas situações que as dificuldades estão fora de nós, estão além de nós e que nós temos procurado com os instrumentos de investigação patrimonial, com os instrumentos todos, né, resolvê-las, mas é muito difícil. Então, nós temos processos ainda, nós temos processos de 15 anos, de 20 anos de execução, que estamos fazendo esforço concentrado para resolver, mas que muitas vezes encontramos óbices muito complexos. Deixa eu só fazer, porque o presidente falou num tema que a sociedade não sabe. E é importante esclarecer para a sociedade que o tribunal tem um setor, eles fazem pesquisa, eles investigam. Isso que eu ia falar, que eu acho que é mais eficiente do que a da própria Polícia Federal, que eu também já ouvi falar disso. Que é a pesquisa. Eu não chegaria tanto, a Polícia Federal é muito eficiente, né? E também foi os primeiros a inovar com a apreensão de passaporte. Há um trabalho ativo do tribunal na busca de satisfação do crédito, na busca de patrimônio dos devedores. Então, as pessoas acham que podem esconder, vou criar patrimonial para não pagar, para dar golpe. Não existe essa situação. Eu digo para meus clientes, esqueça. Está com débito trabalhista, se tiver patrimônio, se tiver dinheiro, vai encontrar. A justiça vai encontrar. Hoje em dia, aí vem a pergunta, hoje em dia se esconde patrimônio da Justiça do Trabalho? Não, ainda há, né? Os instrumentos muitas vezes são cada vez mais refinados, enfim, não descarto que há, e também não digo que isso é a maioria dos empresários que fazem isso, eu estaria sendo injusto, não é? Mas há alguns que fazem, alguns fazem com eficiência. Agora, com todo respeito, mas uma decisão recente, eu não sei, eu sou muito ruim para números, eu não me lembro o número do tema, mas na questão da inserção de empresas do grupo na execução, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que dificultou um pouco o nosso trabalho, não é? Enfim, mas nós vamos continuar. Esse é o cenário que temos que lidar. Além do patrimônio escondido, da blindagem patrimonial, há muitas empresas que quebram, quebram e não deixam um patrimônio suficiente para pagar. Empresas que não têm fluxo, você citou acordos globais, times de futebol. Nós recentemente fizemos um muito interessante com o Galícia, não é? Um acordo global com o Galícia, um acordo, uma execução concentrada com o Galícia, e vamos finalmente com valores muito modestos, mas é o que foi possível. Eu acho que teve o Fluminense de feira também. Falar em futebol, eu vou ter que dizer, mas o Bahia já saneou tudo, tá todo limpo. Mas o Bahia, adversário eu acho que ainda está batendo eu não gostaria de falar. Não era um assunto que eu gostaria de trazer à mesa. Mas já que você trouxe, meu caro Rui, eu devo lhe lembrar que o Vitória, apesar de todas as suas dificuldades, ganhou da potência muito recentemente, não é? O Bahia é solidário, com toda a riqueza do Bahia, é fato. O Bahia hoje tem uma SAF que foi muito bem sucedida, talvez a SAF mais bem sucedida do Brasil, saneou todas as suas dívidas, e a associação está inclusive com o antigo Bahia, está inclusive com as suas dívidas todas saneadas, com crédito. Investindo lá. Em outras modalidades esportivas. Então, assim, foi de fato, isso eu tenho que reconhecer. Bora, Bahia. Mas até você, Cláudia, até você. Eu pensei que você ia dizer, mas, enfim, de fato, o Bahia está com suas dívidas saneadas, o Vitória ainda enfrenta algumas dificuldades, mas também está pagando
as suas dívidas lá na Justiça do Trabalho. Com acordo global. Não é? Com um acordo global, enfim. E eu espero que muito brevemente o Vitória continue na primeira divisão, para minha alegria, a alegria das minhas filhas, da minha mulher, Zé Eduardo. de toda a minha família, de Zé Eduardo, então, não é? E de toda a torcida, e a torcida do Vitória, que tem sido o 12º jogador em todos os jogos, tem dado um espetáculo para o Brasil, uma torcida raiz que nos faz, eu que gosto de ir para o estádio, nos faz lembrar do futebol dos velhos tempos, quando eu ia para Fonte Nova, nos Bavis, e eram torcidas mistas, não é? E era sempre uma sensação muito boa estar ali competindo, os times jogando, a gente havia briga, não vamos dizer que isso é novidade, mas que a gente curtia e curte com os amigos, como vocês estão fazendo aqui, porque futebol é para a nossa alegria, embora seja uma atividade econômica muito pujante e que causa também um passivo trabalhista que nós precisamos equacionar. O tribunal está atento a isso, aos times de futebol, e temos tentado colaborar com o pagamento dessas dívidas, a manutenção dos clubes e a sua saúde financeira. Porque o esporte é essencial para o desenvolvimento do país, né? E é uma atividade econômica. É de uma enormidade. Os números do futebol, sobretudo o futebol no Brasil, são de uma grandeza que muitas vezes a gente não pode nem calcular, não é? Então, é uma atividade fundamental, uma atividade cultural fundamental, uma atividade de lazer, de integração, de socialidade fundamental, mas é também uma atividade econômica que precisa ser cuidada, precisa ser bem gerida e precisa ter atenção das instituições todas, inclusive do Tribunal do Trabalho. E é importante, Claudinha, e o presidente sabe... porque isso vai para o corte aqui do Instagram, que é importante. Porque, assim, os processos de jogador de futebol são expressivos. E a gente fala em processo, não se dá conta, muitas vezes, que a gente está falando de salários astronômicos, com impacto em reclamações trabalhistas que são vultuosas. Sim, então isso efetivamente, dentro do contexto dos acordos globais, é fundamental mesmo para os clubes poderem sanear suas dívidas. Não tenho a menor dúvida disso. E assim, destacar de novo a importância da Justiça do Trabalho, né? Para equilibrar, né, o capital, não existe capitalismo sem Justiça do Trabalho. Claro, não, de jeito nenhum. Não é? A relação de trabalho, veja, nós vamos estar atentos a isso. A CLT, sobretudo, a relação de emprego, tem sido muito maltratada, inclusive entre os jovens, nessa coisa como se ser CLT fosse algo que depusesse contra o sujeito, fosse ruim, enfim. Olha, hoje meu filho mais velho é CLT, e isso me dá, claro, de uma instituição séria, um bom emprego, com possibilidade de crescimento e tudo mais, mas isso me dá uma tranquilidade muito grande como pai, que eu sei que ele pode não enriquecer, não é? E talvez não seja isso que ele queira. Cada um tem seu projeto de vida, mas ele tem uma segurança mínima, ele, sua família, previdência social, plano de saúde, tem um bom plano de saúde, enfim. A relação de emprego, a relação de trabalho, não vamos nem falar em relação de emprego, a relação de trabalho, há uma diferença sobre isso, não vamos entrar nisso agora. Talvez só haja duas relações jurídicas no mundo que se igualem em termos de quantidade de importância à relação de trabalho, que é a relação de família e a relação de consumo. Porque onde há produção de riqueza, onde há produção de serviço, há necessariamente relação de trabalho, há necessariamente trabalhadores e trabalhadoras que estão ali produzindo bens, produzindo e gerando riqueza, gerando valor. Sem trabalho não há geração de valor. A gente pensa está muito em moda falar em inteligência artificial. Como se a inteligência artificial surgisse, fosse gerada espontaneamente do nada. Há milhões de pessoas neste momento trabalhando em centros tecnológicos para que nós possamos usar essas plataformas de inteligência artificial que estão no nosso celular e que a gente pensa que vem de onde? De Marte. Há pessoas trabalhando para gerar, para manter, para ensinar, para dar perfil
a essas plataformas de inteligência artificial. Então, o trabalho humano é a relação mais presente em todo o mundo, sobretudo no mundo capitalista. A gente convive mais no trabalho do que com a própria família, né? E precisamos cuidar dessas pessoas, precisamos dar dignidade, respeito, segurança, já que segurança é a palavra, é a palavra, vamos dizer, o valor que se incorporou ao nosso ordenamento jurídico mais recente, com o Código Civil, Código de Processo Civil, segurança, confiança nas relações. Precisamos também que essas pessoas tenham, se essa CLT que está aí, se vai ter outra, se vão existir outros estatutos que abriguem novas formas de trabalho, como Uber, iFood, o que for. Mas qualquer estatuto que seja, ele tem que dar respeito humano, dignidade, segurança no trabalho e segurança, inclusive, nos infortúnios e na velhice, a todas as pessoas que trabalham. Você falou na Constituição Federal, eu sou um homem, já estou caminhando para a velhice, eu sou um homem, hoje um homem que passei dos 60 anos. Né? Porque só tem seminovo. Então, sou um usado que está ainda... Mas veja, eu vivi parte da minha vida, da minha juventude, antes da Constituição de 88 e a grande maioria da minha existência foi depois da Constituição de 88. Eu posso dizer a vocês, eu sou testemunho do que a Constituição de 88 representou em termos de organização, de respeitabilidade, de consistência das nossas instituições, mas sobretudo da vida do nosso povo. Então, precisamos que esses direitos que estão elencados na Constituição Federal de 1988, nesse grande pacto nesse grande pacto político e social, que eles se traduzam em efetividade, em realidade, em fato, para que todos na sociedade possamos ter dignidade, existência respeitosa, existência digna, com o mínimo de conforto e o mínimo de segurança e de saúde. Então, precisamos assegurar isso para trabalhadores e trabalhadoras. Eu sempre falo assim que CLT só não é melhor do que concurso em termos de segurança. Porque eu, hoje em dia, sou PJ, né? Mas eu fui CLT por muito tempo. E empreender é uma aventura. Gente, minha pressão estava 15 por 9. Eu sei. Minha pressão estava 15 por 9. Mas, assim, a segurança é fundamental para o trabalhor. E para quem está ingressando ainda também, não sabe exatamente. Esse negócio o coach mirim, né? Essa onda de coach mirim, de jovem, de empreendedor mirim, que começa aí no YouTube. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela falou que o filho dela falou que não vai ser CLT. Ela, meu filho, ser CLT é bom. Tá bom. Antes de eu empreender, eu fui CLT, trouxe segurança, me trouxe base, me trouxe vivência, né? Experiência de vida, né? Eu não arriscaria, eu não tive coragem de iniciar minha jornada no mundo do trabalho sendo empreendedora. Eu fui lá fazer o estágio, fui ser CLT. Quando eu senti que era a hora certa, fui com medo mesmo, eu falei, agora eu vou empreender. Mas isso é 20 anos. Mas, Claudinha, veja, a gente tem que ter cuidado e um pouco de parcimônia sobre conceituar o empreendedorismo. Quer dizer, porque tem muito senhor de MEI. Não, veja, quando você fala em empreender, aquele cidadão que vai começar a trabalhar 4 horas da manhã e largar meia-noite dirigindo um carro, ele não está empreendendo nada. Ele não está empreendendo nada, me desculpe, mas estão querendo incutir isso na cabeça do cidadão. Isso não é empreendedorismo. Isso é trabalho precarizado. Está havendo, na verdade, uma desvirtuação dos conceitos, sejam sociais, sejam jurídicos. E a gente precisa ouvir as autoridades para que a sociedade entenda que, na verdade, não é bonito o cidadão acordar 4 horas da manhã e trabalhar até meia-noite para ganhar R$4.000. Isso dá burnout. Eu já digo logo que eu já passei por isso vira burnout. E, sobretudo, sem nenhum tipo de segurança nos momentos de infortúnio. Nós sabemos que quando você é uma jovem mulher, mas que já tem algum percurso, Rui, um homem experimentado, jovem, mas experimentado na vida, a gente sabe que os momentos difíceis eles vêm. E os incidentes, os acidentes ocorrem.
não é? E essas pessoas trabalham e não tem nenhuma garantia de que nesses momentos eles terão um mínimo de estrutura para ultrapassar esses momentos. Então, um jovem desse, uma pessoa que tem Uber, dirige um Uber, uma moto, sobretudo moto, que é o grande provocador da grande maioria dos acidentes que levam aos nossos hospitais, levam à abstinência ao trabalho, à morte, a incapacidades em termos gerais. Então, essas pessoas trabalham e quando acontece um acidente, ou um incidente porque o carro quebra, um acidente porque bate o carro, a moto cai da moto, enfim, eles não têm nenhuma garantia, não têm nenhuma segurança, não têm nenhum tipo de apoio. Não tem afastamento pelo INSS, não tem proteção. Então, isso é que é ruim. A sociedade precisa despertar para isso, né? Eu uso Uber, às vezes eu viajo, uso Uber, às vezes aqui, não é? Aquela pessoa ali não é um carro, tem uma pessoa dirigindo aquele carro. Atrás daquela pessoa tem uma família que depende daquilo. Então a sociedade precisa despertar para isto. Pode não ser a CLT, ok. Pode ser outro tipo de regulamentação, mas que seja uma regulamentação que dê a esta pessoa dignidade, lhe confira os direitos humanos fundamentais que estão na Constituição, que ele possa ter férias, que ele possa ter repouso, que ele tenha INSS para se aposentar, porque... Tem um limite de jornada. Exatamente, um limite de jornada. Uma comparação assim, bem chula aposentadoria na velhice. Eu já estou perto de me aposentar, né? Nós vamos perdendo, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de trabalho ao longo do tempo. Eu ia fazer uma comparação bem chula com a lei do estágio, né? Que regulamentou o estágio. E eu me recordo que quando eu era estagiária, a empresa era obrigada a pagar um seguro. Sim. Porque eu era estagiária. Não tinha segurança de um seletista. Mas se acontecesse algum acidente comigo, eu estava coberto porque tinha um seguro do estágio. Eu tinha direito a férias no estágio, eu tinha redução de carga horária em períodos de prova da faculdade, né? Tinha então alguns direitos ali. O que a empresa dava mais era um plus. Eu fiz estagiária lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Quando tinha o dissídio da categoria, a minha bolsa era reajustada, era maravilhoso isso. Mas eu sabia que isso era um plus, era uma coisa que eles faziam porque o que eles pregavam. Mas todos os estágios que eu fiz, desde a época da adolescência, tinha o seguro, tinha as férias, tinha um mínimo de parâmetros ali para me dar a segurança para estagiar, né? Empreender não, empreender é você, Deus e a sorte e sei lá o que mais. Porque... Não é fácil, né? Sem empreender de fato não é fácil. Não. Porque você precisa de recursos, mobilizar recursos, e quando eu digo recursos, não são apenas recursos financeiros. Você precisa ter, claro, um mínimo de recurso financeiro, mas você precisa ter uma disponibilidade muito grande, porque é um negócio, desde que você inicia, até quando ele amadurece o suficiente para lhe trazer um retorno que responda às suas demandas de sobrevivência, de existência sua, da sua família, com conforto, ele muitas vezes demora, tanto que nós aqui, empresas, eu não posso dizer, não sei dizer o número, talvez o Rui saiba dizer mais, a quantidade de empresas que são abertas e que quebram é muito grande, por 5 anos. Né? Porque você precisa trabalhar muito, não é? Porque você é responsável por tudo. Eu quando a gente trabalha, você sempre se remete a alguém que toma as decisões, que suporta os riscos, né? Quando você é um empreendedor, tudo isso, empreendedor de fato, como você diz. Não CEO de MEI. Você é dono do seu negócio, você responde por recebe os lucros se houver, mas você responde por todos os riscos, por todos os prejuízos que ali ocorrem também e que ocorrem. Para a gente finalizar aqui, que o tempo já está, né? Aqui o reloginho batendo. Vamos falar aí um pouquinho sobre o Supremo e as pautas trabalhistas. Já que a gente está falando tanto disso de empreender e tal, que no Brasil que a gente tem a pejotização, né?
e essa falsa contratação, né, que é essa que seria a fraude. Como é que o senhor acredita que o Supremo vai julgar, qual a tendência, o que se espera e o que pode acontecer com esses julgamentos sobre pejotização, uberização? Assim, eu não advogo no Supremo, o Rui talvez saiba mais sobre isso do que eu, mas o que reflito aqui, o que espelho na minha fala, é o que tenho ouvido, tanto nos meios de comunicação, né, como de colegas com quem converso, de advogados, de ministros enfim. Infelizmente, pelo menos até agora, e eu digo infelizmente aqui, infelizmente mesmo, porque eu lamento isso, né? Não sou do Supremo e temos que nos adaptar às decisões do Supremo, mas me parece que, mantida a tendência atual do Supremo, é que nós tenhamos a legitimação de todas essas formas, né, de contratação fora das formas consolidadas e garantidas com os direitos fundamentais previstos na Constituição e na CLT e em outras regras. Então, me parece que a tendência do Supremo é, sim, de legitimar a pejotização ampla. As empresas já estão fazendo isto. Muitas empresas já estão fazendo isto, a uberização, legitimar essa relação Uber com essas plataformas, né? Esses contratos, essas formas de trabalho plataformizados. Enfim, me parece que essa é uma tendência. Eu não sei o que acontecerá depois disso, porque os riscos são muito grandes para o mundo do trabalho, mas também para a arrecadação e a manutenção de serviços públicos que são básicos e fundamentais. Os riscos para a FGTS, olha, INSS, aposentadoria. INSS, nós precisamos pensar o que é que o FGTS representa no Brasil. O FGTS não só uma poupança do trabalhador, foi o FGTS essencialmente que sempre financiou a nossa infraestrutura, a criação, a geração da nossa infraestrutura e da nossa moradia, com todos os problemas que há no FGTS. Precisamos pensar no INSS, não é? A sustentabilidade da Previdência Social, da Seguridade Social, que, ainda que maldita por muitos, mas tem sido um instrumento possível para prover a vida de famílias que não têm condição de trabalhar, não é? Que tem algum problema de saúde próprio ou na família e que muitas vezes não pode sair de casa pelo dever de cuidado que tem para ir ao mercado de trabalho. Então, a Seguridade Social, com os benefícios, têm sido fundamentais para a existência dessas pessoas, seguro-desemprego e tudo mais. Então, precisamos pensar também nisso, porque as repercussões para esses serviços, essas instituições fundamentais, são muito grandes. Mas, lamentavelmente, me parece que a tendência do Supremo, não sei se Rui concorda comigo na tendência, sim, mas a tendência parece esta. Corretíssimo, mas eu nutro uma esperança. Eu nutro uma esperança de haver uma reversão futura, não agora. Eu utilizo muito o parâmetro da reforma trabalhista. Ali aquela coisa sodada de se trazer normas que efetivamente enfraquecessem o trabalhador, enfraquecessem os sindicatos. E hoje a gente está vendo, com os julgamentos, com a realidade, não se criou emprego, não se alavancou a economia. Se viu que tudo aquilo foram argumentos de momento para agradar determinado setor do mercado e que isso não teve um reflexo prometido. E a gente está vendo a justiça dar uma volta em relação a essa situação. Então, eu espero, e aí a esperança é que essa tendência do Supremo, com o tempo, com 2, 3, 4, 5 anos lá na frente, possa haver uma reversão, até porque virão novos quadros nos próximos anos para o Supremo. Então, é uma questão agora de esperança. Agora já vem um novo, né? Ou uma nova, a gente não sabe. Muito provavelmente o novo. Há rumores, mas a gente ainda não sabe, porque, enfim, aí é decidido numa esfera a qual eu, pelo menos, não tenho acesso. Estimo que o presidente Lula escolha uma pessoa que tenha pelo menos algum tipo de simpatia, apreço pelos direitos trabalhistas, pelos direitos fundamentais dos trabalhadores, para
voltar a reequilibrar estas forças dentro do Supremo, porque, assim, eu respeito muito o ministro Gilmar Mendes, respeito muito porque ele foi fundamental num passado recente para que a gente tivesse, ele e o Supremo Tribunal Federal, quando eu digo, para garantir a nossa democracia, as nossas instituições, a nossa república, que teve sob uma pressão muito grande. Mas assim, e quando eu digo isso, o ministro Gilmar Mendes tem dito publicamente isto. Não estou, portanto, aqui. Ele tem dito publicamente, ele tem maldito publicamente a Justiça do Trabalho. Não é? Me parece que. E o direito do trabalho ainda mais, porque eu não estou preocupado com o meu emprego. Não é? Claro que eu vivo disto, mas não estou preocupado só com o meu cargo. Sobretudo com o direito do trabalho, porque isto diz respeito ao equilíbrio das relações sociais no país, e ele tem uma visão muito crítica, muito ácida e muito negativa desses direitos. Não é? Ele já chegou a dizer, eu já ouvi pessoalmente dizer em palestra, e ele diz isso já em diversas entrevistas, que é melhor qualquer trabalho do que ter uma proteção que não serve para nada. Não é? Enfim, então é uma concepção que diz, olha, o importante é ter o trabalho, ainda que seja um trabalho precarizado, um trabalho com poucos direitos, um trabalho sem garantia, Nesse sentido, daqui a pouco defende até trabalho infantil, porque é um absurdo. Não chega, eu acho que aí não chega tanto, porque aí há uma vedação constitucional expressa e de qualquer modo... Normativos internacionais. E além disso, eu não posso dizer ele efetivamente sataniza a Justiça do Trabalho. Infelizmente. E o direito do trabalho também. E o direito do trabalho. Embora eu não negue a importância que o Supremo teve e tem na manutenção da democracia no país, e eu sou um admirador do ministro do Supremo Tribunal Federal, dos seus ministros que tiveram essa atuação. Mas me entristeço quando vejo a relação, o olhar, a percepção que tem do direito do trabalho e dos direitos sociais fundamentais. Acreditemos a falta de experiência pessoal dele na Justiça do Trabalho. Mas ele é um homem brilhante, um homem muito inteligente. Então, com certeza. Muito capaz, ele não dá, você pode discordar de tudo dele, mas ele não dá decisões teratológicas. Adoro esse termo. E assim, não sou, mas é um homem que não esconde o que ele é, não é? Enfim, ele é muito transparente, muito claro nas concepções dele, nas posições dele. Eu me preocupo muito com o esvaziamento da Justiça do Trabalho. Aí vai tudo para a Justiça Estadual e cria várias especializadas da Justiça do Trabalho, várias do trabalho. Aí pronto. Vira a mesma coisa de novo. Espero que não chegue a tanto. Eu espero que, como disse João, que haja uma reversão, que a gente tenha aí uma acomodação. Acho que é importante o diálogo social, né? Acho que isso é fundamental. É preciso que também os sindicatos, as associações, os representantes dos trabalhadores entrem com mais intensidade nesse jogo, nesse diálogo social, para que a gente tenha um equilíbrio. Talvez o equilíbrio seja sempre aí, o diálogo e o equilíbrio sejam o melhor caminho, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, um caminho aí que preserve o que é fundamental, os direitos fundamentais, os direitos básicos e fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras, preserve a Justiça do Trabalho, que, diferentemente do que se diz, não é invenção brasileira. Existem muitos países da Europa, países desenvolvidos, economicamente desenvolvidos, mesmo em países como os Estados Unidos, embora não haja uma justiça especializada no direito do trabalho, mas há muitas relações jurídicas e muitos processos envolvendo direito do trabalho nos Estados Unidos, muito mais do que as pessoas imaginam, porque essa é uma relação fundamental. Então acho que a gente pode, eu compartilho, fico feliz e compartilho da esperança, da crença de meu caro amigo Rui João, e acho que a gente aí pode, tomara que encontremos caminhos que não sejam tão difíceis.
Então, assim, a Justiça do Trabalho não é uma jabuticaba. Eu acho que a gente já superou aquela fase também de falar que a Justiça do Trabalho é paternalista, né? Que ela passava na cabeça do trabalhador. Não, acho que a gente já superou um pouquinho isso, né? A gente já tem, assim... Mais ou menos. Não, assim, não é paternalista. É porque é uma relação... porque é uma relação mesmo, o direito do trabalho, veja. Qual é o papel do direito do trabalho? É reequilibrar, juridicamente, uma relação que, do ponto de vista da sua existência prática, é uma relação desequilibrada. Porque efetivamente quem tem o poder dentro da empresa é o seu empregador. Não é o empregado, não é o trabalhador. É o empregador. O que é que o direito do trabalho faz? Diz, olha, eu lhe dou esse mínimo aqui para que essa não seja uma relação tão desequilibrada, uma relação tão diferenciada, tão assimétrica. Como o povo fala, de exploração. Exatamente. No fim é isso. Porque cada emprego, claro, existem aspectos subjetivos que podem dar a um determinado empregador esse ou aquele perfil. Mas, no fundo, o que um empresário quer é gastar o menos possível e obter o maior lucro. Isso é natural do capitalismo, não é? Então, você ter limites, filtros para até onde isso pode ser feito é fundamental. Porque, como há aquele empregador mais generoso, mais respeitoso, que tem outra concepção, há aquele que tem uma concepção semi-escravocrata. Vale lembrar que a gente ainda tem, né, tido vários casos de trabalho escravo moderno, né? Trabalho escravo contemporâneo. Vejam, se a gente pensar, vamos pegar os 10 itens que mais ocorrem nos processos na Justiça do Trabalho. Desses 10 itens, 7 dizem respeito a parcelas rescisórias, 1 diz respeito à jornada de trabalho, hora extra, e só 2 dizem respeito a assédio e a dano moral. A dano moral e... Dos 10, aviso prévio, férias, FGTS, multa do FGTS, entendeu? Férias, aviso prévio. Exatamente. Então, é o mínimo. É o mínimo possível. São os 10 assuntos mais recorrentes. Entre esses, dano moral, o sexto, agora não me recordo, o sexto mais ocorrente. Por quê? Porque ainda é uma relação muito complicada, não é? Essa é uma relação muito difícil. Enfim, então, ter esse patamar de direito mínimo é fundamental para que ela seja uma relação minimamente equilibrada, digna, respeitosa, não é? E cada um ali no seu âmbito possa trabalhar, o trabalhador e a trabalhadora trabalharem, receberem adequadamente a sua remuneração e o empresário tenha seu lucro sem necessariamente superexplorar, maltratar, desrespeitar o trabalhador e a trabalhadora. O lucro é fundamental no capitalismo, não há demonização disto. Eu não quero me estender muito não, mas é inevitável que quando a gente toca nesse assunto, veja que pouco se lembra que o grande gargalo e a grande pedra do empresário para o lucro são os impostos e não os encargos sociais. Quer dizer, não se demoniza a esfera tributária. ISS, ICMS. Não, eu estou falando em imposto, ICMS, imposto mesmo, não o FGTS do cidadão. Mas os empresários utilizam esse discurso para jogar a culpa na Justiça do Trabalho. Só se reconhece o que foi sonegado. Justiça do Trabalho não cria direito para ninguém. Justiça do Trabalho reconhece o que foi violado. Então, é uma discussão que precisa ser enfrentada e esclarecida. A Justiça do Trabalho não pode ser vista como a punidora, uma instituição que pune o empresário. A Justiça do Trabalho restabelece aquilo que ele deixou de fazer. Ponto. Então, é preciso que a imprensa, é preciso que a sociedade, é preciso que as instituições discutam sob esse viés. A dificuldade são os impostos,
se discuta, se brigue para a redução dos impostos, se brigue para ter uma carga tributária menor. Mas não culpe a Justiça do Trabalho, porque não é culpa da Justiça do Trabalho. O empresário tem uma carga tributária que, salvo engano, é uma das maiores do mundo. Então... E veja, além eu imagino, eu tenho amigos que são empresários e, enfim, eu participo, não sou empresário, mas participo de uma sociedade empresária. E além dessas dificuldades da carga tributária, você tem dificuldades de logística, ainda, né, de infraestrutura, então, e outras dificuldade de acesso a crédito, de acesso a mercados. Então, acho que nós temos muitos gargalos para resolver, para termos, e o empreendimento o verdadeiro empreendedor, o empreendimento faz bem à sociedade, gera valor, gera riqueza. Com certeza. Isso é importante para a nossa sociedade. Precisamos remover ou melhorar os obstáculos a isso. Não podemos, de fato, tributar isso aos trabalhadores e às trabalhadoras que muitas vezes recebem salários que estão muito depreciados no Brasil ainda hoje, não é? Então, acho que outro dia eu estava vindo de Cuiabá e fiz uma conexão em Brasília e encontrei com os empresários consolidados na Bahia. E começamos a conversar, um deles, esse é o presidente do tribunal, não me fale no tribunal, não fale no direito, mas olha, e eu citei esse nome para ele, vocês eram comerciantes, lojistas, e eu disse, vocês deviam agradecer muito a Justiça do Trabalho, aí citei mais ou menos esse número, nós pagamos tanto de processos, e esse dinheiro não é um dinheiro de regra. Mais de 80% desse dinheiro não vai para a poupança. Esse dinheiro vai para o consumo. Com certeza. O trabalhador, a trabalhadora, quando pega seu dinheiro, ele vai no supermercado, ele vai na loja pagar a sua dívida, comprar roupa para seu filho, para sua filha, vai reformar a sua casinha, remédio. Vai trocar muitas vezes o seu carro que está muito velho, vai comprar o seu remédio. Então eu digo, vocês deviam agradecer a Justiça do Trabalho pelo efeito de distribuição, de redistribuição de renda e injeção de recursos no mercado que nós fazemos. Então isso é fato. Esse dinheiro vai, um amigo meu diz, Jefferson, isso é economia, é dinheiro na economia na veia. Então, é claro que às vezes incomodamos e somos feitos para incomodar, mas também temos essa virtude de botar dinheiro na economia de volta. Tanto que você vê quando saímos do comércio, e aqui quando saímos do comércio, houve uma perda grande de circulação de pessoas e, portanto, de atividade comercial e negocial naquela. Então, algumas lojas já fecharam. Gente, o papo está ótimo aqui, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada, desembargador Jefferson. Eu queria continuar com essa conversa aqui, principalmente que o senhor agora está encerrando seu mandato, né, que foi um mandato exitoso. Foram 2 anos aí que realmente conseguiu concretizar aí o sonho do TRT de ter a casa própria. Agradecer a Rui por estar mais uma vez aqui na bancada, aqui, futucando a gente aí para poder falar mais sobre esses temas da Justiça do Trabalho, principalmente. E a você, leitor do BAE News, que está aí nos assistindo e acompanhando. Então, continue nos seguindo nas redes sociais, né? Continue acompanhando as principais notícias aqui da Bahia, do Brasil e do mundo em bnews.com.br. Até a próxima.